Quando a gente fala em ultrassom em ginecologia e obstetrícia, em ginecologia é mais tranquilo. Geralmente a gente tem ultrassom de mamas e ultrassom transvaginal, né? Mamas avalia tecido mamário, o exame é sempre bilateral e inclui as axilas também nesse exame. Então, quando vocês forem pedir exames de ginecologia, ou é ultrassom transvaginal ou ultrassom de mamas e axilas. Tem que escrever mamas e axilas falando em ginecologia, tá? O ultrassom de mama a gente faz com um aparelhinho que é um transdutor linear e vai ver se tem nódulo, cisto, alguma lesão específica da mama. O transvaginal já é para ver útero, ovário, trompa, se tem cisto, mioma, como que está a estrutura anatômica, certo? Então, o ultrassom é um exame que vai ser traduzido numa imagem, então vai vir o laudo por escrito, descritivo do que o médico observou ao longo da execução do exame, e vai vir as principais imagens referentes àquele exame, tá? Então, ginecologia, transvaginal e mamas. Basicamente isso. Agora, falando em obstetrícia, que é o foco para vocês, né? Nós temos vários ultrassons em obstetrícia, tá? Então, em obstetrícia, depende a idade gestacional que vocês têm para que vocês peçam um exame específico daquela idade. Quando a gente fala em idade gestacional, a gente lembra lá do HM3, quando vocês começaram, que nós temos que fazer um cálculo de início a partir da data da última menstruação. Então, pegando o primeiro dia da última menstruação da paciente, a gente calcula a idade gestacional que ela vai estar no dia da nossa consulta. Com base nesse primeiro cálculo, é que nós vamos pedindo os ultrassons. À medida que nós já conseguimos, assim, comprovar que a menstruação é confiável através de um ultrassom, aí a gente pode usar o cálculo pela menstruação ou pelo ultrassom. Se a menstruação for diferente do cálculo do ultrassom, a gente cancela a menstruação e fica só com o ultrassom. Isso eu ensinei para vocês lá no HM3. Então, quando você está em um contato inicial com a paciente, primeiro você calcula pela menstruação e a partir dali você vai ter a idade gestacional em que ela se encontra para que você possa solicitar os seus exames de interesse de acordo com cada idade gestacional. Se sua paciente está no primeiro trimestre, o que é primeiro trimestre? Até 12 semanas, certo? Então, ela teve o atraso menstrual, um mês de atraso vai dar 4 semanas. Trimestre endovaginal. Esse é um ultrassom muito semelhante ao ultrassom ginecológico. A gente usa um aparelhinho que é introduzido na vagina da paciente. Para isso é utilizado preservativo para proteção de doenças sexualmente transmissíveis e um pouquinho de gel para lubrificar, para não machucar a paciente. O médico só tem que se atentar de orientar a paciente o que ele vai fazer. Então, não é porque ela veio com um pedido de ultrassom endovaginal que você vai fazer sem... Você tem que explicar que ela vai ir ao banheiro, que ela tem que esvaziar a bexiga e que você vai aparelhinho pela vagina para obter as imagens que foram solicitadas. Então, ela tem que pegar uma gestante no primeiro trimestre, até 12 semanas, você pede ultrassom obstétrico do primeiro trimestre endovaginal. Ativo desse ultrassom. Nesse primeiro slide, eu coloquei desconfiável para a gente para a idade gestacional e é a partir dele que a gente vai conferir a idade com a data da última menstruação, tá? Então, é o primeiro de todos que ela faz. Até 12 semanas, ultrassom obstétrico do primeiro trimestre endovaginal. Para que serve esse exame? Serve para conferir a idade gestacional, serve para ver se é um bebê, se são 2, se são 3, então para conferir o número de embriões, e serve para conferir o local de implantação, se é uma gestação tópica, intraútero, ou ectópica, fora do útero, no ovário, na trompa, no intestino, tá?
E também serve para identificar possíveis alterações que você consiga ver nos anéis, malformações milerianas, útero bicorno, útero septado. Você poderia ter visto num exame ginecológico de rotina antes da paciente engravidar. Mas caso ela nunca tenha feito, não tenha esse diagnóstico ainda, no obstétrico do primeiro trimestre, o útero ainda tem um tamanho no qual a gente consegue identificar essas alterações anatômicas, tá? Então, ele é um conjunto, é um misto do obstétrico para ver parte do feto, idade gestacional, número de embriões e conferir a idade gestacional, com a parte ginecológica, porque ele também vai ver a anatomia de útero, ovário e se há alguma malformação associada, certo? Então, é um exame via vaginal, que é feito da mesma forma que o ultrassom transvaginal lá da ginecologia, mas além de ver a anatomia de útero e ovário, ele também vai focar na parte da gravidez. Por isso, quando vocês forem pedir, não é só pedir ultrassom transvaginal. Se ela for gestante, vocês vão pedir ultrassom obstétrico do primeiro trimestre, entre parênteses, endovaginal. Ah, Emily, não tem nada a ver. Se eu colocar o STV, o médico vai fazer do mesmo jeito. Ele até pode fazer, porém, se for convênio e a paciente relatar lá na entrada que ela está gestante, ele vai mandar ela voltar no médico, trocar a guia para fazer o obstétrico endovaginal, tá? Porque há diferença na execução. Tem médico que não faz a parte obstétrica, só faz a parte ginecológica. Então, vamos supor que ela caia no médico que não faz obstétrico. Ele não vai saber laudar e ele vai pedir que ela volte. E também tem diferença de custo do exame, o valor pelo qual o médico recebe é diferente. Um ultrassom obstétrico do primeiro trimestre endovaginal, na Unimed, por exemplo, é R$ 198. E um ultrassom transvaginal, que é de ginecologia básica, é R$ 54. Tá? Então, há diferença na execução, na técnica e no que cada um vê. Também tem essa diferença do custo. Então, é lógico que a clínica vai querer ganhar pelo exame que ela está executando, certo? Ah, Emily, mas se a paciente foi lá fazer um ultrassom transvaginal comum e estava grávida, a pessoa não vai laudar só porque não está no pedido? Não é isso, a pessoa vai laudar sim, é ético que ela laude. Mas também é ético que nós, enquanto médicos que estamos pedindo um ultrassom, vamos pedir o exame correto, tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito do ultrassom obstétrico do primeiro trimestre endovaginal? Vocês estão me ouvindo? Prof, só está travando um pouquinho o seu áudio. Sim, professora. Acho que não. Tá. Então, eu vou fazer um resumo, travou, então vocês não conseguiram ouvir algumas partes, é isso? Prof, tá assim, tem hora que trava, agora deu uma travada, agora no finalzinho deu para escutar bem, mas está dando um pouquinho de travada no áudio. Tá, então vamos lá recapitular. Se ficar ruim de entender, a gente volta de novo, tá? Vocês vão me avisando, pode ir me interrompendo, tá? Então, o obstétrico do primeiro trimestre, ultrassom que a gente faz até 3 meses, ele é feito via vaginal, serve para ver o número de embriões, se a gravidez está dentro do útero ou fora, e se há alguma malformação da anatomia do útero e de ovários associadas. É o primeiro ultrassom que vocês vão pedir na grávida. Ultrassom obstétrico do primeiro trimestre endovaginal, certo? Então, do beta-HCG positivo até 12 semanas. Então, o primeiro atraso menstrual dela lá com 4 semanas, 4 até 12, dá para fazer ultrassom endovaginal, ultrassom obstétrico do primeiro trimestre endovaginal. Emily, por que aí no seu slide não está 4 semanas, está 6 semanas? Porque o ultrassom tem um tempo para aparecer cada imagem.
tá? Então, o embrião com batimentos cardíacos só aparece no ultrassom a partir de 6 semanas. Então, há uma sequência. Com 4 semanas, só tem o saco gestacional. Com 5 semanas, tem o saco gestacional e a vesícula vitelínica. Nessa foto aqui de vocês, tem o saco gestacional, a vesícula vitelínica e o embrião, tá? Então, 6 semanas é o marco do aparecimento do embrião com batimentos cardíacos, certo? Então, uma gravidez só vai aparecer como embrião com batimentos a partir de 6 semanas. Se ela fizer com 4 semanas, já tem o saco, mas não tem embrião ainda. Se ela fizer antes do atraso menstrual, lá com 3 semanas, não vai ter nada ainda. Vai ter o endométrio normal, como se ela fosse menstruar. Certo? Vocês entenderam isso? Então, na hora de pedir, como que a gente vai pedir? Ultrassom obstétrico do primeiro trimestre endovaginal, caso o nosso cálculo da idade gestacional pela DUM tenha dado entre 4 e 12 semanas. Se deu 4, a gente pede para ela esperar 2 semanas, se ela estiver se sentindo bem, se não tiver sangramento, e repetir ou fazer o ultrassom a partir de 6, porque é mais fiel que a gente encontre o embrião com 6. Às vezes, acontece da gente fazer o cálculo e dá lá 8 semanas. Aí, quando vai fazer o ultrassom, na verdade, não era 8, era 6. Por quê? Porque há a chance da DUM não estar correta. Às vezes, a paciente tem uma menstruação que não é menstruação, que é um sangramento de implantação. Ou, às vezes, ela não falou corretamente a DUM, não lembrava totalmente, tá? Então, por isso que lá no HM3 eu expliquei para vocês que, caso a idade pela DUM e pelo ultrassom não seja compatível, nós sempre vamos utilizar o ultrassom, certo? Tá dando para ouvir agora? Sim, prof. Ficou bom. Certo. Alguém ficou com alguma dúvida de ultrassom obstétrico do primeiro trimestre? Vocês conseguiram entender a diferença entre o obstétrico do primeiro trimestre e um ultrassom ginecológico, que é o STV ou ultrassom transvaginal simples? No ginecológico, no USTV, que vocês pedem, é para ver a anatomia, o útero, o ovário, se tem cisto, se tem mioma, não é em gestante. Em gestante é ultrassom obstétrico do primeiro trimestre, entre parênteses, endovaginal. Emily, por que você está falando entre parênteses endovaginal? Porque se você não escrever esse entre parênteses endovaginal, eu, enquanto ultrassonografista, não posso fazer ultrassom endovaginal, eu tenho que fazer pela barriga. Então, existe um ultrassom obstétrico do primeiro trimestre pela barriga e um outro pela vagina. Qual dos dois é melhor? O endovaginal. Porque a qualidade da imagem é infinitamente melhor. Ah, Emily, por quê? Porque o transdutor tem uma frequência diferente, está bem ali pertinho do útero, do colo do útero, e porque caso a paciente tenha um panículo adiposo na região do abdômen mais espesso, as imagens ficam mais difíceis. No primeiro trimestre, nós estamos falando de embrião de milímetros, tá? Então, se ela for vulgarmente conhecida como gordinha, nós não vamos conseguir ver tão bem pela via abdominal, certo? Então, caso vocês queiram o padrão ouro para o primeiro trimestre, ultrassom obstétrico do primeiro trimestre, entre parênteses, endovaginal, ok? Beleza, Emily. Eu fiz meu cálculo, já passou desse primeiro trimestre, ela já está com 13, 14 semanas. Aí a gente tem a opção de pedir um ultrassom que avalia um rastreio para anormalidades cardíacas, para problemas cromossômicos, que é o ultrassom obstétrico com translucência nucal, que é esse segundo que eu coloquei aqui para vocês.
Vocês estão vendo uma foto de um bebê de perfil, tem o nariz do bebê, a testa do bebê e as costinhas. Aqui nas costinhas tem uma região preta, que é um líquido que acumula no neném. Todo neném, entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, tem essa nuquinha com esse líquido, tá? Eu explico para as minhas pacientes assim: olha, minha senhora, o seu bebê está crescendo, formando braço, perna, todas as estruturas internas, e ele é muito pequeno, o coração é muito pequeno para bombear todo esse sangue. Então, acumula um inchadinho ali na região da coluna, atrás ali na região do pescoço. Todos os bebês têm a translucência. O que nós, enquanto ultrassonografistas, vamos fazer no ultrassom de translucência nucal é medir esse valor e, caso ele dê alterado, existe uma tabela na qual a gente compara a idade gestacional e o resultado dessa translucência. Caso dê acima do percentil 95, há um risco maior do neném ter problemas cardíacos, problemas linfáticos. Como algumas doenças genéticas evoluem ou vêm associadas com doenças cardíacas, doenças linfáticas, também está presente em algumas malformações, algumas cromossomopatias. Então, não é um exame que serve só para rastreio de síndrome de Down. Ele serve para rastreio de síndromes, malformações cardíacas, malformações linfáticas, tá? Então, não é um exame só para síndrome de Down e ele também não faz diagnóstico de síndrome de Down. Ele é um rastreio. Se der alterado, o médico vai encaminhar para fazer outros exames confirmatórios, certo? Então, a translucência... Oi. Saiu a apresentação. Vamos ver aqui. Vamos lá de volta. Voltou? Voltou. Certo. Então, a gente estava falando do ultrassom obstétrico com translucência nucal, que é aquele exame entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, certo? Ah, Emily, com 14 e 1, dá para fazer? Não dá. É entre 11 e 13 semanas e 6 dias, ou fetos que tenham comprimento, cabeça, nádega, no valor entre 45 e 84 milímetros, tá? Então, o ultrassonografista, quando ele começa o exame, ele mede o neném. Se tiver na idade gestacional entre 11 e 13 semanas e 6 dias, ele mede a translucência. Se der numa idade gestacional de 10 semanas, ou se der de 14 e 2, 14 e 3, já não tem mais tanta validade essa medida, certo? Então, vamos lá. Quando a paciente chega lá no consultório de vocês e fala, doutor, eu vim aqui porque eu quero fazer aquele exame que eu vi no Fantástico, que é para rastreio de síndrome de Down, que o Drauzio Varela falou lá no domingo. Qual que é o exame? É ultrassom obstétrico com translucência nucal, e ele é feito só nessa idade de 11 a 13 semanas e 6 dias. Se ela chegou com 16, não importa, não dá para fazer mais, tá? Então, o pré-natal, quando a gente está executando o pré-natal lá no posto ou aí no hospital geral mesmo, vocês têm que pedir na consulta antes dela fazer a idade gestacional. Então, hoje ela veio com 10. Aí eu peço para ela, faço, minha senhora, esse ultrassom aqui, a senhora vai fazer a partir de 11 semanas. Porque muitas vezes, quando ela voltar no retorno, já passou a idade, tá? É um exame que tem que fazer em todo mundo? Não é um exame que tem que fazer em todo mundo. É um exame em quem tem fator de risco. Geralmente, gestante mais idosa, ou que já teve algum outro feto mal formado, ou que tem casos de malformações ou de doenças cromossômicas na família, tá? Mas como isso popularizou muito e está muito divulgado, hoje em dia as pacientes já são esclarecidas. Elas já chegam no consultório querendo fazer esse ultrassom. Então, não é errado se você pedir todos para a sua paciente.
Agora, se ela vai fazer ou não, se o convênio vai cobrir ou não, se o SUS vai fazer ou não, não cabe a nós enquanto médicos, tá? Então, Emily, se eu quiser pedir todos, eu posso? Pode. Provavelmente, se for SUS, ela não vai conseguir fazer, mas a sua obrigação é oferecer o que há de melhor, orientar para que serve, e ela, dentro das possibilidades dela, vai ver o que ela vai fazer. Então, minha dica de vida para vocês é peçam. Se fizer ou não, vocês vão relatar lá no seu prontuário, mas não deixem de pedir, ainda mais se tiver fator de risco, pensando que ela não vai conseguir, porque às vezes não tem uma renda financeira adequada, porque se depois aparecer uma alteração, ela não vai querer saber que você ficou com dó, que ela não tinha como pagar. Ela vai querer saber que ela tinha como ter feito um diagnóstico precoce e não fez porque o doutor esqueceu de pedir o exame, tá? Então, eu falei que eu vou compartilhar com vocês no fim esse folder, esse resuminho, porque para a vida de vocês, vocês têm que saber o marco dessas idades gestacionais e desses ultrassons. Todo mundo vai trabalhar num postinho, num pronto atendimento, e um dia ou outro vai aparecer uma gestante, tá? Então, vamos lá. Nós falamos do obstétrico do primeiro, que é endovaginal, é o melhor, né? E é para ver o diagnóstico inicial, quantos bebês, se está no útero, se está fora e qual a idade gestacional. Aí nós falamos da translucência, que é entre 11 e 13 semanas e 6 dias, e é um exame de rastreio de síndromes genéticas, malformações cardíacas, malformações linfáticas, no qual a gente mede a nuca, essa região pretinha atrás aqui do pescocinho do bebê, né? Se ela der aumentada para a idade gestacional, a gente fala que é um rastreio positivo ou que tem alto risco para cromossomopatias. O que é um valor aumentado? No geral, acima de 2,5 milímetros, tá? Então, uma nuca de 3 milímetros é alterada, 2,6 milímetros é alterada, mas a gente também tem que saber que há uma tabela que varia de acordo com a idade gestacional. Então, a nuca para 11 semanas é um valor, para 12 é outro, para 13 é outro. Mas vocês que não são ultrassonografistas têm que lembrar o número enigmático de 2,5 milímetros. Só isso. Nuca deu maior que 2,5 milímetros, encaminhem para uma avaliação mais detalhada, porque há alguma chance do bebê ter síndrome genética, malformação cardíaca, malformação linfática, ou alguma outra patologia que aumentou essa nuca. Então, se eu colocar na prova para vocês, ultrassom obstétrico com translucência nucal só vê síndrome de Down? Errado. Ultrassom obstétrico com translucência nucal é um exame de rastreio para síndrome de Down? Correto. Ultrassom obstétrico com translucência nucal é diagnóstico de síndrome de Down? Errado. Ele é um rastreio. Aí o médico vai encaminhar para fazer uma avaliação mais detalhada, que pode ser a avaliação do cariótipo através da coleta de líquor, coleta de biópsia de vilo de placenta, mas ele não é um diagnóstico definitivo. Ah, Emily, sempre que faz a biópsia vai dar alguma coisa? Nem sempre. Nós já acompanhamos casos, vocês vão conhecer o professor Morales, que faz essa atividade com vocês aí no Hospital Geral também, de paciente que tinha a nuca alterada e depois o bebê nasceu não tinha nada, tá? Da mesma forma, nenéns com nuca normal, que mais para frente a gente consegue evidenciar outras malformações e tem alguma doença genética. Então, o ultrassom é uma forma do médico pesquisar possíveis alterações que vão fazer ele investigar mais a fundo aquele bebê. Mas a gente tem que lembrar que é um neném pequeno, a gente está falando de neném de no máximo 84 milímetros, ou seja, 8,4 centímetros. Então, pode ser que na translucência esteja normal ou passe, e o médico não faça diagnóstico, e ele vai complementar esse ultrassom lá para frente no morfológico e veja que tem alguma malformação. Então, não quer dizer, porque o bebê fez a nuquinha normal, menos que 2,5, que quando ele vai fazer o morfológico vai ter que estar normal também. Às vezes há malformações que você vai visualizar só mais para frente. Malformações cardíacas menores, às vezes só depois de 28 semanas. E algumas que você não vai ver nem intraútero, só depois que nascer, tá? Então, o ultrassom não é um método 100%.
se os exames forem feitos por um médico que tem capacidade técnica para executar, né? Se o neném estiver numa posição boa, a gente pode fazer diagnóstico precoce, mas ele não é 100%, certo? Ok? Vocês entenderam a translucência? Alguém tem dúvida de translucência? Professora, tem algum valor mínimo? Tipo, Não, mínimo, não. acho que não tem alteração, não necessariamente. Não tem valor mínimo, tá? Só tem esse marco de 2,5. Acima de 2,5 pode ter alguma coisa. Se der 0,2, não tem mais ou menos risco. Agora, acima de 2,5 milímetros, aí a gente tem que acender uma lanterna e investigar. Certo? Certo, valeu. Aí, logo abaixo da translucência nucal, eu coloquei para vocês o ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Ué, Emily, não é a mesma coisa da translucência? Não é a mesma coisa da translucência. É um exame que é feito no mesmo período da translucência, ou seja, entre 11 e 14, entre 11 e 13 semanas e 6 dias. Também é um exame para rastreio de malformações fetais mais graves e doenças cromossômicas. Ou seja, eu falei para vocês que a gente não precisa rastrear isso em todo mundo. Mas aquela grávida que já tem 2 malformados, ou que já teve 4, 5 abortos, ou que tem na família mais casos, aí eu posso já nessa idade, em vez de pedir a translucência como rastreio, eu vou pedir o ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Então, para quem já tem mais fator de risco, eu posso sim lançar mão de um exame mais detalhado, que é o morfológico do primeiro trimestre. O que é visualizado nesse exame? Além da translucência nucal, o ultrassonografista vai pesquisar outros marcadores para aneuploidias. Por exemplo, presença ou ausência do osso nasal, alteração da válvula tricúspide, que a gente fala regurgitação de tricúspide, tá? Ou alteração do ducto venoso, que é uma veinha que tem lá dentro da barriga do neném. Então, além da nuca, o médico vai olhar ducto venoso, osso nasal, regurgitação de tricúspide e vai avaliar o restante da anatomia detalhadamente, braço, perna, cabeça, rim, estômago, diafragma. Então, ele vai fazer um exame mais minucioso à pesquisa de cromossomopatias ou outras malformações, tá? Então, na vida real, como que a gente faz? Tem um primeiro ultrassom lá obstétrico do primeiro trimestre endovaginal para confirmar a idade gestacional, ver se é 1, se são 2 e se está intraútero. Entre 11 e 14, se ela não tiver fator de risco e se ela só quiser investigar a famosa síndrome de Down, a gente pede a translucência. Se der normal, a gente esquece e vai pedir só lá o exame do sexo mais para frente. Se ela tiver uma translucência alterada ou se ela já tiver malformações ou perdas gestacionais, aí a gente já vai lançar mão do morfológico do primeiro. Então, diferença da translucência para o morfológico do primeiro é que no morfológico do primeiro, além da nuca, vai ser avaliado outros pontos no bebê. Osso nasal, regurgitação de tricúspide, ducto venoso. Certo? É na mesma idade da translucência, mas é um exame mais detalhado, que também não tem necessidade de pedir para todo mundo, porque além de ser mais detalhado, demora mais para fazer, a paciente vai estar mais exposta ali durante o exame, gasta mais, porque é um exame mais caro, já que exige do médico mais tempo durante a execução. Então, uma translucência nucal, que é 180, 200 reais, o morfológico é 300, 350, tá? Então, assim, não precisa pedir isso para todo mundo, é só para quem tem fator de risco. Vocês entenderam? Então, morfo do primeiro é um complemento ou um exame mais detalhado para quem já tem histórico de malformação ou para aquela que viu uma alteração na nuca e quer fazer um exame mais detalhado. Vocês entenderam? Podemos seguir? Sim, prof. Sim, prof. Ok, combinado. Então, vamos lá. Fez o primeiro obstétrico do primeiro trimestre endovaginal, descobriu a idade, descobriu se era 1 ou 2 bebês e estava dentro do útero. Fez a translucência entre 11 e 13 semanas e 6 dias, estava tudo bem, menos que 2,5 milímetros.
Aí a paciente quer marcar o chá revelação. Chá revelação, ela quer saber o sexo. Dá para ver o sexo lá no morfo do primeiro, na translucência nucal? O sexo, a genitália, ainda não dá para ter certeza nesse morfo do primeiro ou na translucência, lá com 12 semanas. O que dá para a gente ver é o tubérculo genital, que é o comecinho da genitália, que dependendo do ângulo, pode ser visto nessa idade de 3 meses, lá com 12 semanas. Mas ela quer confirmar, ter certeza, porque ela quer fazer o chá revelação. Então, se ela quer uma imagem com certeza, ou piu-piu ou vagina, ela vai fazer um obstétrico simples com 16 semanas, tá? Então, Emily, eu quero um palpite de sexo. Palpite de sexo é lá com 12 semanas. Pode ser no obstétrico do primeiro, endovaginal, pode ser na translucência, pode ser no morfo do primeiro. Dá para dar palpite com 12 semanas. Palpite significa, se o tubérculo genital está paralelo à coluna, a gente fala que é mulher. Se está angulado com a coluna, a gente fala que é homem. Só que palpite não é certeza, você não está vendo nem piu-piu, nem vagina. Então, eu, Emily, não gosto muito do palpite. Se ela quer uma certeza muito cedo, é melhor que você indique um exame de sangue, uma sexagem lá com 8 semanas, tá? Pelo ultrassom, você vai ter certeza, vai olhar ou piu-piu ou vagina com 16 semanas, certo? Por que eu falo isso, gente? Porque por mais que nós, ultrassonografistas, estejamos vendo o tubérculo, e a gente sempre vê, é como se fosse uma obsessão. Chegou o neném em 12 semanas, você vai olhar o tubérculo para poder ver o sexo. Só que, na hora do processo, o juiz não quer saber que você falou para ela que era um palpite. Ela vai falar para o juiz que você falou que era homem, ela comprou todo enxoval azulzinho e nasceu uma mulher. Então, preste atenção quem for ser ultrassonografista, tá? Cuidado com o palpite com 11, 12 semanas. Dá para ver o tubérculo? Dá para ver. Dá para dar o palpite? Dá. Mas cuidado, porque às vezes você explicou, você falou que era só um palpite e ela não entendeu dessa forma, certo? Para ver o sexo mesmo, 16 semanas, tá? Ultrassom obstétrico simples. Então, o que é ultrassom obstétrico simples? É aquele ultrassom que você vai fazer para ver o básico, o geral. Se é um neném, se são dois, peso, líquido, placenta, cordão umbilical. É o ultrassom mais básico durante o pré-natal. Se você não sabe a idade gestacional, pede um obstétrico simples. Ele é via abdominal e vai ver basicamente tudo do neném. Ele não é um exame detalhado, não é um exame que vai focar em malformação, em anatomia, mas caso o médico identifique alguma coisa, é lógico que ele vai descrever, tá? Então, o obstétrico simples é aquele que é feito via abdominal em qualquer momento da gestação. Serve para verificar crescimento, ganho de peso do neném, quantidade de líquido, se a placenta está bem inserida, se tem algum descolamento, se tem algum risco da placenta estar ali perto do colo do útero, para conferir se ela perdeu líquido ou não. Então, o ultrassom obstétrico simples é aquele em qualquer momento durante a gestação. Se você quer fazer um com 16 semanas só para ver o sexo, ultrassom obstétrico simples, certo? Vocês entenderam? Sim? Sim, senhora. Sim, ok. Então, tá bom. Ultrassom morfológico do segundo trimestre. É aquele ultrassom detalhado da anatomia do bebê. Então, é aquele que ela viu lá no Drauzio Varela, no Fantástico, que é para ver se o bebê está perfeitinho. Então, quando ela chegar no pré-natal de vocês, falar, doutora, já está na hora de eu fazer o ultrassom para ver se o bebê está perfeitinho? Para ver o bebê perfeitinho é esse, entre 20 e 24 semanas, tá? Tá aparecendo aí para vocês o slide? Sim, prof. Certo. Então, entre 20 e 24, a gente pede o morfo do segundo, tá? Morfológico do segundo trimestre, no qual o médico vai focar na anatomia, vai medir todos os ventrículos da cabeça, vai medir os ossos do braço, ossos da perna, medir a pelve renal. Então, ele vai focar detalhadamente em estruturas cardíacas, as estruturas anatômicas do bebê.
Não que ele não veja isso no obstétrico simples, mas ele não coloca as medidas e não detalha essa avaliação no obstétrico simples. Só no morfo do segundo. E por que é entre 20 e 24? Porque é um período que o bebê tem por volta acima de 500 gramas já, então ele já é um neném um pouquinho maior, e a quantidade, a proporção entre o tamanho do bebê e o líquido faz com que a gente consiga ver as imagens mais detalhadas, e ele não está tão grande a ponto de ficar comprimido e a gente não enxergar porque tem um braço, uma perna na frente. Então, essa idade gestacional é porque ele já está acima de 500, então já é um neném grande, né? E a gente já consegue ver essa proporcionalidade entre tamanho do bebê e quantidade de líquido para poder formar as imagens. Se ele está numa posição ruim, você vira a mãe, você chacoalha um pouquinho o transdutor ali na barriga, ele mexe. Então, é um exame que tem que ser feito nessa idade gestacional. Mas há variações. Por exemplo, assim, se a paciente está com 25, ainda dá para fazer o morfológico? Ainda dá. Aí o médico vai escrever lá embaixo que o melhor período para realização seria até 24, mas ele fez da mesma forma. Se ela tiver com 26, ainda dá? Tem lugares que ainda fazem, tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes ela chegou na consulta para você já com 25. Então ela perderia essa avaliação detalhada. Se tiver indicação de fazer, você pode pedir. A diferença é que o colega vai escrever lá embaixo que pode ser que ele não veja alguma coisa porque já passou da idade, tá? Então, o ultrassom que a grávida popularmente quer ver se o bebê está perfeitinho é o morfo do segundo entre 20 e 24. Emily, você falou que há malformações que você não vai ver pelo ultrassom, mesmo neném nessa idade. Realmente. Então, fica a dica. Não dá para falar que o bebê é perfeito ou não. Nós vamos escrever lá no laudo que o neném não tem malformações visíveis, que no momento não foi identificada alterações anatômicas. Não quer dizer que ele é perfeito, não quer dizer que ele não vai ter nada, tá? Mas grosseiramente, alterações maiores não foram visualizadas, tá? Mas popularmente o que a paciente quer saber é se o bebê dela tá normal, certo? Então, morfo do segundo entre 20 e 24. Diferente da translucência, que eu falei que é só naquela idade, o morfo do segundo pode sim ser feito com 25, 26, quando tiver necessidade, tá? Então, às vezes, foi fazer um obstétrico simples lá com 25 e viu alguma malformação, encaminha para um colega para fazer um morfológico, porque daí ele vai fazer uma avaliação mais detalhada para ver se não há outras malformações associadas, certo? A translucência, não. Passou de 13 semanas e 6 dias, passou de 84 milímetros, não tem mais nuca, o líquido reabsorve. Aí não dá mais para ver. Mas na malformação, aqui com 20 a 24, você ainda consegue ver, sim, se o neném estiver numa posição boa, você consegue ver a maioria das coisas, certo? Ah, Emily, e a prega nucal? É a mesma coisa que translucência nucal? Prega nucal é nesse morfológico do segundo. O médico vai medir aqui essa pele, esse excesso de pele aqui na região atrás da cabecinha do pescoço. Então, lembra lá dos bebês com síndrome de Down, por exemplo, eles têm um pescoço mais grosso, mais alado, né? E você consegue ver esse excesso de pele aqui na nuca. No ultrassom morfológico, a gente mede a prega nucal, tá? Mas tem várias outras medidas que são feitas que não é o objetivo de vocês. Vocês têm que saber que o morfológico do segundo é entre 20 e 24. E serve para ver malformações mais grosseiras. Certo? Conseguiram entender morfológico do segundo? Sim, prof. Alguém tem dúvida até aqui? Então, vamos seguir, tá? Junto com o morfológico do segundo, nós podemos também fazer ultrassom transvaginal com medida de colo. Então, logo abaixo aqui do morfo do segundo, eu coloquei ultrassom obstétrico mais ultrassom transvaginal com medida de colo, né? Entre 20 e 24 semanas. Mas poderia ser ultrassom morfológico mais transvaginal com medida de colo. Para que serve o transvaginal com medida de colo entre 20 e 24? Para aquela mãe que já teve perdas gestacionais
repetidas em idades gestacionais cada vez mais precoces, para aquela mãe que perdeu bebês prematuros por conta de dilatação precoce do colo, que é o que a gente chama de incompetência istmo-cervical, para aquela mãe que teve trabalho de parto prematuro em várias outras gestações. Então, ela teve um filho com 36, está no segundo, ela quer saber se dessa vez ela tem mais chance ou não de voltar a ter um parto prematuro e se ela tem que tomar alguma providência. Então, nesse transvaginal com 20 a 24, a gente faz a medida do colo do útero para ver se ela tem mais risco de desenvolver trabalho de parto prematuro, certo? Se ela tiver um colo curto, lembra que eu falei para vocês que o número mágico do ultrassom é 2,5. Na nuca é 2,5 milímetros, no colo é 2,5 centímetros. Se ela tiver um colo menor que 2,5 centímetros, ela tem mais risco para trabalho de parto prematuro, certo? Então, para aquela mãe que tem filho prematuro, né, a gente pode pedir entre 20 e 24 um ultrassom transvaginal para medida de colo, para ver o tamanho do colo. Se o colo for menor que 2,5 centímetros, ela tem alto risco para parto prematuro novamente. Aí medidas terão que ser tomadas ao longo do pré-natal para que ela não venha a ter esse bebê prematuro. Certo? Entenderam? Sim, professora. Certo. Então, lembrem do número mágico, lá no dia da prova. Pois não. Saiu os slides para algumas pessoas. Vamos voltar aqui de novo, calma aí. Meninos, por isso que eu sou das antigas e eu gosto de aula presencial, porque olha esse trem de internet. Vamos lá ver. Calma aí. Voltou, professor. Apareceu aí? Aí, agora voltou para mim, professora. Apareceu, gente, os slides? Apareceu, professor. Voltou. Agora apareceu. Tá dando para me ouvir? Tá sim. Sim, prof. Então vamos. Eu tô ouvindo muito bem. Então vou seguir, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou se estiver ruim, me avisem que a gente volta. Ok, pode deixar. Então, nós estávamos avaliando o neném com 20 a 24 semanas, pedimos o morfológico para ver se tinha alguma malformação. Nessa mesma idade, como a mãe já teve um parto prematuro, nós pedimos o ultrassom transvaginal para medida de colo para ver se ela tem alto risco ou baixo risco para parto prematuro. Ela fez o transvaginal com medida de colo e deu 2,7 o colo dela. Ou seja, ela tem baixo risco para trabalho de parto prematuro. Se ela fez o ultrassom e o colo dela deu 2,4, ela tem alto risco para trabalho de parto prematuro. O médico vai tomar medidas, vai usar progesterona, vai orientar as medidas de repouso, o que ele julga lá que precisa fazer para evitar o trabalho de parto prematuro, certo? Vamos seguir, então. Ultrassom obstétrico com Doppler. Ultrassom com Doppler é um ultrassom que verifica fluxo de sangue que vai para o bebê. É um exame que vai verificar a oxigenação do feto, da placenta, tá? Ele pode ser pedido em 2 momentos. Tem o Doppler do primeiro trimestre, igual está aqui para vocês, entre 11 e 14 semanas. Então, é lá junto com a translucência nucal, se você quiser, e se ela tiver fator de risco, você já pode pedir uma avaliação de fluxo para ver se ela tem ou não chance de desenvolver pressão alta ao longo da gravidez.
Então, aquela gestante obesa ou aquela gestante que você, já em outra gestação, ela teve hipertensão gestacional, entre 11 e 14 semanas, você pode lançar a mão do Doppler do primeiro trimestre, que vai verificar esse fluxo de sangue que vai através das artérias uterinas, né? Se tiver alguma alteração nesse fluxo, ela tem alto risco de desenvolver hipertensão nessa gravidez também. Aí o médico pode lançar mão de medicações, como a S, por exemplo, para tentar diminuir a chance de que ela desenvolva essa pressão ao longo da gravidez, essa pressão alta, tá? Então, para aquela mulher que ainda não está hipertensa, que já teve hipertensão em gestação anterior, ou que é obesa, que tem fatores de risco para hipertensão, nós podemos lançar mão do obstétrico com Doppler do primeiro trimestre, entre 11 e 14, na mesma idade da translucência nucal. Aí o médico vai avaliar as artérias uterinas, pela medida dessa resistência das artérias uterinas, aí que ele vai ver se ela tem ou não chance de desenvolver pressão durante a gravidez, pressão alta. E se ela tiver alto risco, aí ele encaminha para fazer o tratamento adequado. Nas pacientes que já estão hipertensas, então lá com 25, 26 semanas, já estão hipertensas, ou que você quer avaliar se tem alguma repercussão no fluxo de sangue para o bebê, você lança a mão do obstétrico com Doppler após esse período de 26 semanas, tá? Por que esse período de 26 semanas? Porque quando vocês forem estudar lá ultrassom, Doppler, vocês vão ver que tem a segunda onda de invasão placentária, lá na formaçãozinha da placenta, na qual há uma alteração na conformação das artérias espiraladas do útero, e quando há uma alteração nessa segunda onda de invasão placentária, há alteração de fluxo para o útero, né? E altera toda essa questão da vascularização e da pressão da gestante, tá? Então, o Doppler é um tipo de ultrassom que, além da fotinho lá que a gente faz as medidas normais do bebê, a gente vai avaliar os vasos específicos, que são artérias uterinas, artéria umbilical, artéria cerebral média, e a gente vai falar disso um pouquinho mais detalhado agora a seguir, tá? Eu acredito que lá na enfermaria, quem já está rodando na enfermaria, vai conseguir ver bastante dessa questão de ultrassom obstétrico com Doppler, porque é bastante comum nas pacientes hipertensas que vocês vão ver lá no hospital, tá? Então, agora, eu tinha feito um apanhado geral dos exames, mas o Doppler, como é um exame um pouco mais detalhado e vocês vão ter bastante oportunidade, eu vou focar um pouquinho mais para vocês, tá? Então, o que é ultrassom com Doppler em obstetrícia? É um tipo de ultrassom, é um exame não invasivo, que serve para avaliar a hemodinâmica do feto e da mãe. Então, vai avaliar fluxo de sangue do útero para a placenta, da placenta para o cordão e para a cabecinha do bebê, tá? Então, na gestação, a gente tem 3 áreas que a gente vai avaliar essa velocidade, esse fluxo de sangue. A área que a gente avalia fluxo de sangue materno são as artérias uterinas, bilateral. Então, artéria uterina direita, artéria uterina esquerda. A área que a gente avalia fluxo feto-placentário é a artéria umbilical. E a área que a gente avalia o feto sozinho é a artéria cerebral média, a aorta, a vasos renais, ducto venoso e seio transverso. Então, lá no ultrassom com Doppler, está escrito, é um ultrassom que serve para avaliar a hemodinâmica, ou seja, o fluxo de sangue feto-materno. Materno, artérias uterinas, feto-materno, umbilicais e só feto, artéria cerebral média e ducto venoso, tá? Então, esse entendimento é importante para que vocês comecem a entender um pouco mais os resultados lá do ultrassom com Doppler que vocês vão pegar lá na enfermaria, tá? Então, nós temos as artérias uterinas que passam bilateralmente, cruzando os vasos ilíacos. Então, tem os vasos ilíacos aqui em 1 e 2, e a artéria uterina passa cruzando esses vasos. Quando o ultrassonografista insona esse vaso, vocês vão ver uma imagem que aparece como aqui nesse slide, ó. Então, tem um fluxo sistólico que sobe e desce,
e um fluxo diastólico que vai reto. Notem que a linha de base e o fluxo diastólico têm um espaço, ou seja, o fluxo sobe, desce, não encosta na linha, é uma diástole cheia, tá? Então, quando o sangue vai pelas artérias uterinas, ele vai numa pressão tal que não chega a colabar, não é uma pressão tão alta, tá? Então, olhem a onda, ó. Ela sobe e desce na sístole e continua cheia na diástole, longe aqui da linha de base, tá? Ou seja, ela na gestante, o ideal é que ela tenha esse formato de um fluxo de baixa resistência. Por quê? Para ir bastante sangue ali para a região, tá? Na não gestante ou na paciente hipertensa, em vez da gente encontrar esse fluxo com diástole cheia, começa a ter um aumento na resistência. Então, na sístole, o sangue sobe, desce e reflui no começo da diástole. Então, forma a chamada incisura. Então, subiu na sístole, desceu e fez uma barriguinha, uma incisura. Essa barriguinha aqui, essa incisura, indica um aumento da resistência naquele vaso. Vamos comparar de novo as duas imagens, ó. Em cima, uma artéria uterina normal, de gestante normal, e uma artéria uterina de gestante de segundo trimestre com pressão alta. Então, numa gestante que não tem pressão alta, ó, o fluxo sobe e desce na sístole, continua cheio na diástole, longe da linha. Numa gestante com pressão alta, ó, o fluxo sobe, desce e faz a barriguinha. Aqui na seta, ó, a barriguinha é a diástole, é a incisura que a gente chama, tá? Então, para uma gestante que está fazendo um Doppler de segundo trimestre, após 26 semanas, a gente não espera encontrar essa barriguinha, essa incisura, a gente espera encontrar um fluxo cheio, tá? Para a gestante que tem um aumento da resistência na artéria uterina, a gente encontra a barriguinha e a gente fala que ela tem mais chance de desenvolver ou de estar hipertensa naquele momento, porque o fluxo está prejudicado. O fluxo encontra uma maior resistência na hora que ele passa naquele vaso. Vocês entenderam? Deu para entender isso aqui ou ficou confuso? Deu para entender, professora. Certo. Então, quando a gente fala de artéria uterina, a gente falou que a artéria uterina vê o fluxo da mãe, através das artérias uterinas, certo? Quando a gente tem um aumento da resistência, ou seja, presença de incisuras bilateralmente depois de 26 semanas, isso está relacionado a um aumento da resistência vascular uteroplacentária, uma má adaptação da circulação placentária, ou seja, a segunda onda de invasão placentária foi defeituosa. Nesse caso, a mãe pode desenvolver hipertensão, proteinúria e pré-eclâmpsia. Então, qual é o significado de uma artéria uterina alterada num Doppler de segundo trimestre? Ou seja, presença de incisuras ou aumento da resistência nas artérias uterinas bilaterais. O possível desenvolvimento de hipertensão, proteinúria e pré-eclâmpsia naquela mãe, certo? Se a resistência for alterada em uma só das uterinas, não tem problema, porque a rede vascular ali na região do útero tem várias anastomoses. Então, às vezes, um lado está alterado, o outro está normal. E daí, esse lado normal supre o fluxo placentário e ela não desenvolve nada. Então, para a gente falar que o Doppler está alterado, tem que ter aumento da resistência ou incisuras bilaterais, certo? Se for unilateral, não tem significado clínico. Vocês entenderam? Então, para haver alteração de Doppler, tem que ser bilateral. Se for de um lado só, a gente não precisa se preocupar. Como é o formato da onda? Numa gestante de Doppler de segundo trimestre, a partir de 26 semanas. A onda tem que ser um fluxo diastólico cheio, como está aqui em cima. Se ela tiver a barriguinha, a incisura, como está aqui embaixo, ela já tem um risco aumentado para hipertensão, proteinúria e pré-eclâmpsia. Entenderam? Sim? Sim, professora. Certo.
A gente tem que lembrar que o fluxo de sangue, então, ele passa sequencialmente a ter essas alterações. O que altera primeiro é a artéria uterina, bilateral. Então, aumenta a resistência das uterinas, aí altera o fluxo para o umbigo do bebê através do cordãozinho umbilical. Depois que há essa alteração de fluxo para o cordão umbilical, começa a alterar a parte interna do bebê, cerebral médio e ducto venoso, nessa sequência, tá? Então, nós vimos a alteração de uterina, agora vamos ver a alteração de... nós vimos a alteração de uterina e agora vamos ver a parte de umbilical, tá? Na uterina, tem o formato da onda que eu mostrei para vocês. Só de olhar a gente consegue ver que está alterado através da presença das incisuras, como nesse slide que eu já mostrei para vocês. Mas também tem valor, que são os índices de resistência ou índice de pulsatilidade. Quando eles estão alterados, o que é alterados? Acima do percentil 95, a gente fala que há uma má perfusão placentária e que o feto pode ter risco elevado para insuficiência placentária, para CIUR, né, que é restrição de crescimento fetal, né? Então, quando a gente fala em valores de IP ou IR, não tem um número mágico, é uma tabela de percentil. Quando ultrapassa essa última parte da tabela, que é o percentil 95, de acordo com cada idade gestacional, aí sim a gente fala que Doppler está alterado, falando em valores de IP ou IR. Então, vocês não precisam saber esses valores de IP ou IR. O ultrassonografista geralmente passa lá no laudo para vocês se há ou não alteração, ok? Mas se vocês precisarem alguma vez saber, procurem pela tabela, porque o valor alterado depende da idade gestacional que você está olhando, tá? Então, se vocês olharem aqui na tabela, uma grávida com 30 semanas... o percentil dela vai ser 1,1. Uma com 41 vai ser 0,89, acima do percentil 95. Então, os valores mudam muito. Vocês não precisam decorar um número mágico, tá? O formato da onda, então, visualmente, com incisuras, você já sabe que tem alteração. E os índices de IP ou IR, eles levam em consideração uma tabela e um valor acima do percentil 95. Tá? O ultrassonografista vai escrever para vocês lá no laudo isso. Então, a sequência de alteração é, primeiro altera uterina, depois altera umbilical, depois cerebral e ducto. Então, umbilical, como que é a visualização da artéria umbilical no ultrassom? Quando a gente faz ultrassom, a gente procura ver o cordãozinho, e daí a gente vai procurar ver 2 artérias e uma veia. Não se prendam à cor, tá? Não quer dizer que por estar vermelho é artéria e por estar azul é veia. Não é isso. No cordão umbilical tem 2 artérias e uma veia. A cor que vai aparecer vai estar na tela do ultrassom, como aquele fluxo que está se aproximando ou se afastando do transdutor. Então, a cor vermelho e azul não tem correlação entre artéria e veia, certo? Poderia estar ao contrário, tá? Sem problema nenhum. A gente só tem que lembrar que no cordão umbilical tem 2 artérias e uma veia. Então, quando você vai fazer a avaliação de Doppler, você quer avaliar a artéria umbilical. Então, você vai insonar em cima de uma das artérias, em qualquer uma delas, certo? Assim como na avaliação da resistência e da pulsatilidade da uterina, na umbilical a gente também usa tabelas, tá? Então, de acordo com a idade gestacional, o médico vai medir lá o IP ou o IR, índice de pulsatilidade, índice de resistência da umbilical, e vai soltar o valor, se ele está ou não acima do percentil 95 para falar se está normal ou alterado. Vocês também não têm que se ater a esses valores, tá? Vocês têm que se ater a essa informação do significado clínico. Então, o que é um Doppler de umbilical normal? Se o médico escreveu, fez o Doppler de umbilical lá, escreveu que o Doppler da umbilical está normal, ele quer dizer que há uma boa perfusão feto-placentária, ou seja, está sendo bem oxigenada aquela placenta. Se tiver um aumento do IP ou do IR acima do percentil 95, indica que há uma má perfusão feto-placentário. Eu vou mostrar isso nas imagens, vocês vão conseguir entender melhor. À medida que o fluxo chega na linha de base, que é a diástole zero, que a gente chama, ou diástole reversa, aí o neném já começa a entrar em sofrimento e ter hipóxia, tá? Então, a gente tem que só se ater a isso, que uma umbilical normal, feto bem nutrido, bem perfundido.
uma umbilical com o índice de resistência ou pulsatilidade aumentado, má perfusão. Quando chega na linha de base, na diástole 0, ou quando passa a linha de base na diástole reversa, ele já tem hipóxia, tá? É normal que ao longo da gestação, o índice de pulsatilidade vá diminuindo, tá? Porque a placenta vai ficando velha e realmente há uma alteração mesmo no fluxo, vai diminuindo, o índice vai ficando pior, vai tendo uma má perfusão. Isso é normal ao longo da gravidez. Mas, quando a gente chega na diástole 0, pelo menos 60% da placenta já está acometida, já tem uma redução de fluxo de pelo menos 60%, tá? Então, quando vocês observarem lá no laudo de vocês, umbilical, diástole 0, neném já está com 60% de redução do fluxo placentário, certo? Então, se atenham ao normal, ao 0 e ao reverso, porque o 0 já é 60% de placenta ruim, tá? A gente vai olhar na foto, vocês vão entender isso um pouco melhor, tá? Então, vamos lá recapitular. Se o neném não tem alteração de umbilical, se o índice de pulsatilidade está normal, o que é normal? Abaixo do percentil 95, ele tem de 75% a 100% das vilosidades da placenta funcionando, a placenta dele está boa. Se ele está com um índice de pulsatilidade alterado acima do percentil 95, ele já tem 50% a 75% das vilosidades funcionando. Então, já começou a decair a funcionalidade da placenta dele. Quando chega no diástole 0, que eu falei para vocês, aproximadamente 50% das vilosidades já não estão fazendo trocas gasosas, ele já tem uma falência placentária. E quando esse fluxo fica reverso, abaixo da linha de base, ele já tem menos de 25% da placenta funcionando, ele já vai ter provavelmente acidemia, né? E pode aumentar, sim, a morbimortalidade neonatal. Então, vamos entender o que é isso na imagem, tá? Quando vocês observarem uma umbilical, vou voltar lá na artéria uterina, só para vocês fixarem como é cada onda, ó. A artéria uterina, ela sobe, desce na sístole, na diástole fica cheia, longe da linha de base. Há uma distância entre a linha de base e a diástole. Isso é uterina. Então, ela sobe, desce, vai reto. Sobe, desce, vai reto. Por quê? Porque ela é um fluxo de baixa resistência. Lá na umbilical já é um fluxo diferente, ó. Ele sobe e desce, ele não fica reto, ó. Sobe e desce, sobe e desce. Mas a diástole continua cheia, não encosta na linha de base. Então, tem esse espaço aqui entre o fim da onda e a linha de base. Vocês conseguem ver? Então, ó, sobe, desce, não tem aquele retinho da uterina, mas não encosta aqui na linha, tá? Quando não encosta na linha, beleza, a placenta ainda está funcionando. Quando a umbilical encosta na linha, ou seja, ó, você tá vendo o resto da onda? Não tá vendo, né? Isso a gente chama de diástole 0. Normal, ó, diástole cheia, não encosta na linha. Diástole 0, tem uma pressão na umbilical, tá vendo? E o fluxo fica parado aqui nessa região. O sangue não vai nem para frente nem para trás. Encosta na linha. Isso chama diástole 0. Diástole 0 já tem pelo menos 50% a 60% da placenta que não tá boa. Quando essa pressão na umbilical aumenta mais ainda, a gente tem o que a gente chama de diástole reversa. O fluxo de sangue reflui, volta. Em vez de seguir para dentro do bebê, ele reflui, ele volta dentro do bebê, tá? Que é essa parte em vermelho, que é o fluxo reverso, o fluxo negativo. Nesse caso, o neném já está com menos de 25% da placenta funcionando e fazendo trocas, tá? Então, visivelmente, você consegue observar, ó, uterino, umbilical normal, sobe, desce, não encosta na linha, tem uma diástole cheia. Isso é uma placenta boa. Placenta meia boca, 50% a 60%, chega na linha de base, mas não reflui, diástole 0. Placenta péssima, menos de 25% funcionante, é quando há um refluxo. Ele vem abaixo da linha de base, é como se fosse assim, em vez do sangue continuar reto, indo da placenta para o bebê,
ele para e volta para a placenta. Vocês entenderam a diferença da diástole 0 para a reversa? A 0, o sangue estava indo, mas ele encontrou uma barreira de pressão, que é a placenta ruim, e ele fica parado. Ele não vai para frente para o bebê, mas não volta para a placenta. Na diástole reversa, esse sangue volta para a placenta. Em vez de seguir oxigenando o bebê, ele reflui, ele volta. Nesse caso, menos de 25% da placenta está funcionando. Vocês conseguiram entender visualmente a diferença? Sim, professora. Sim. Eu falei para vocês que há uma sequência. Primeiro altera a artéria uterina bilateral, depois altera o fluxo da placentinha, do cordão umbilical, através da artéria umbilical. Quando o neném começa a ficar mal oxigenado através da umbilical, o organismo dele faz um mecanismo de compensação. Ele vasodilata o cérebro para mandar mais fluxo de sangue para o cérebro para manter a oxigenação. Então, ele vai vasodilatar geralmente o cérebro e a artéria renal, tá? O cérebro a gente consegue ver no Doppler. Então, no Doppler, vocês vão ver lá, amanhã, quando vocês estiverem um dia lá no Hospital Geral, olhem uma paciente hipertensa, peguem o ultrassom dela. O que o ultrassonografista escreve no laudo? Artéria umbilical, artéria uterina e artéria cerebral média. Esses 3. Por quê? Porque vai nessa sequência. A artéria umbilical alterou, em seguida, para compensar, o organismo vasodilata o cérebro. E o cérebro a gente consegue ver fácil no ultrassom, porque a gente vai medir cabeça, a gente já vê o cérebro também. A artéria cerebral média. Então, lembre do polígono de Willis, aí a gente faz a aferição na artéria cerebral média, certo? Se você vai aferir na anterior ou na posterior, né, depende da posição do bebê, o que você conseguir fazer uma insonação melhor. Mas é aqui no polígono de Willis, na artéria cerebral média, tá? O que a gente vê quando há uma alteração no fluxo da artéria cerebral média? Então, quando há uma alteração, uma insuficiência placentária, ou seja, alterou o umbilical, o neném começou a ter hipóxia, o organismo é inteligente, ele preserva órgãos nobres, então ele vai fazer uma redistribuição do fluxo com priorização de miocárdio, cérebro e adrenal. Isso a gente chama de centralização, que é essa vasodilatação para a região cerebral, que é o que a gente vai estar avaliando, tá? Então, ó, notem que para a artéria uterina e para a artéria umbilical, eu falei que são vasos que geralmente a gente tem como, quando estão alterados, um índice de pulsatilidade ou resistência acima do percentil 95, né? Ou seja, eles eram vasos que eram de baixa resistência e quando alteram, viram vasos de alta resistência. A cerebral é ao contrário, naturalmente ela é um vaso de alta resistência e quando tem uma centralização que precisa de mais sangue, ela vasodilata, ela vira baixa resistência. Então, por isso que uma alteração de cerebral, a gente tem um índice de pulsatilidade abaixo do percentil 5 e não acima do 95, como a gente viu na uterina e na umbilical. Certo? Então, é só vocês pensarem assim, gente, ó. Se for um sangue com uma pressão muito alta para a cabeça, o que acontece? Extravasa sangue, faz um derrame, não é? Então, naturalmente, o fluxo para a cabeça tem que ser de baixa pressão, certo? De alta resistência e baixa pressão. Quando centraliza, é ao contrário, vai vasodilatar para poder ir mais sangue, já que o sangue está pouco oxigenado. Vocês conseguiram entender essa diferença? Porque lá é IP acima de 95 e aqui é abaixo do percentil 5? Eu vou mostrar para vocês na onda, vocês vão conseguir entender também, tá? Então, quando há centralização fetal, indica que a placenta alterou, tem um fluxo ruim de placenta, ou seja, o neném geralmente já tem uma relação entre o índice, né, do fluxo do umbigo com o cérebro maior que 1. Maior ou igual a 1. Então, relação entre o fluxo que vai para o umbigo e o fluxo que vai para o cérebro, maior ou igual a 1, a gente chama de centralização fetal. Vou mostrar para vocês na imagem, tá? Então, aqui, o que a gente vê aqui, ó? Uma cerebral normal, tá?
Então, o fluxo da cerebral é de alta resistência. Ele sobe, desce, quase encosta na linha. A diástole aqui embaixo, ó, a distância entre o fim da onda e a linha é pequena, quase encosta na linha. Isso é uma artéria cerebral média normal. Então, ele tem uma alta resistência aqui na diástole, certo? Isso é normal. Quando há uma centralização, tem que ir mais sangue. Então, tem que abaixar a resistência. Essa distância aqui, ó, da linha onde termina a onda e a linha de base aumentou. Tá vendo? Vasodilatou a cerebral. Vamos voltar, ó. Cerebral média normal. De um neném normal, sem problema. O fluxo de sangue sobe, desce na sístole, na diástole, continua, mas um fluxo de baixa resistência, de alta resistência, quase encosta na linha, tá vendo? Essa distância aqui da diástole é pequena, quase encosta na linha. Quando o neném precisa de mais oxigênio, porque a placenta tá ruim, o organismo vasodilata. Então, a distância aqui, ó, do fim da onda até a linha de base aumenta, vasodilata, certo? Então, visivelmente, você já consegue notar uma mudança. Ó, cerebral média de uma criança que não está vasodilatada, não está centralizada, e de uma que está centralizada ou centralizando. A distância entre o fim da onda e a linha de base aumenta, certo? Isso se reflete no valor do IP abaixo do percentil 5, tá? Então, na nossa sequência, artéria uterina alterou, a gente vai checar a umbilical. O umbilical alterou, indica que tem um fluxo ruim para a placenta. Se tem um fluxo ruim para a placenta, o neném vai estar menos oxigenado. Então, ele vai preservar órgãos nobres, cérebro, coração e adrenal. Vai vasodilatar o cérebro. Então, a cerebral dele vai ficar assim, vasodilatada, com fluxo de baixa resistência, com IP abaixo do percentil 5. Certo? Vocês conseguiram entender? Sim? Ficou dúvida ainda? Oi? Deu, professora. Deu para entender. Certo. Depois que o bebê vasodilatou o cérebro, né? Ele tem ainda mais um pico de alteração, que é quando ele já está nas últimas mesmo, tá? Então, ele já tem acidose, ele já tem repercussão hemodinâmica. Aí, ele geralmente começa a fazer um desvio do sangue dele através do ducto venoso. Então, o ducto venoso, ele está presente durante toda a vida fetal e ele desvia o sangue da veia porta esquerda para a veia cava inferior. Então, ele pega o sangue oxigenado que vem lá da placenta e chega no feto através da veia umbilical e não passa pelo sistema porta, ele manda direto, tá? Então, ele manda esse sangue oxigenado direto para a veia cava inferior. Depois do nascimento, esse ducto geralmente fecha e dá origem ao ligamento venoso, que a gente chama, tá? O que acontece quando o neném está com problema de oxigenação? Altera o fluxo de sangue através desse ducto, desse shunt que há naturalmente em todos os bebês entre a veia porta esquerda e a veia cava inferior. Então, vamos lá para a imagem que eu acho mais fácil, tá? Quando o ducto altera, a gente tem um parâmetro fortíssimo para dizer que o neném está com uma morbimortalidade elevadíssima, tá? Então, ele já está em acidose, ele já tem uma repercussão clínica maior. Aqui nessa foto, eu coloquei um ducto venoso normal. Então, é uma veia que vem lá da barriguinha do bebê, você entra aqui o umbiguinho, né? Daí o ducto venoso é essa parte brilhante aqui, ó, no meio. Tá vendo? Tem um fluxo vermelhinho e tem um brilhinho azulzinho mais claro. Por quê? Porque é um fluxo turbulento, tá? É um fluxo mais rápido. Por isso que ele aparece brilhante no ultrassom, porque faz um shunt mais rápido. Então, a velocidade do sangue nessa região é maior do que dentro do outro restante do vaso. Então, a gente consegue identificar através do ultrassom pela velocidade aumentada. Esse brilhinho aparece quando a gente joga o Doppler colorido. Aí a gente vai com um transdutor ali em cima para captar essa onda. Como que é a onda do ducto venoso? Parece um M, ó. Sobe, desce e faz um Mzinho, tá? Então, tem durante a sístole, né?
faz um aumento da pressão e desce, e durante a diástole tem a onda A que a gente chama, e ela sempre está acima da linha de base, não encosta na linha de base. Então, é um Mzinho, que o fim dele a gente chama de onda A, e ele tem que sempre ter uma diástole cheia, tem que ter um fluxo positivo, tá? Essa medida a gente faz visualmente e a gente também faz em valores, tá? Mas o que eu quero que vocês fixem, que vocês saibam, é que o ducto altera por último. Então, que primeiro tem alteração do fluxo placentário, o feto tem, depois que altera o fluxo para a placenta, o feto entra em hipóxia. A alteração do fluxo, então, do umbigo e da artéria cerebral média, para preservar o fluxo para a cabeça, aquela vasodilatação da cerebral média que eu falei para vocês. Quando há essa dilatação da cerebral média, o organismo também faz uma redistribuição de fluxo através das câmaras cardíacas fetais, para mandar o sangue através dessas câmaras cardíacas direita, da câmara cardíaca direita, e acontece um fluxo retrógrado para a veia cava inferior. Aí sim é que altera o ducto venoso. Então, é uma alteração sequencial. Primeiro a placenta, depois a cerebral, depois a repercussão hemodinâmica, que faz com que ele altere o fluxo do ducto. Então, o ducto, que era esse Mzinho com a onda A positiva, ele altera, ele vira, a resistência dele aumenta e a onda A fica na linha de base, tá vendo? Então, ela encosta na linha, ó, um ducto normal não encosta na linha, fica com uma área de amplitude cheia aqui, não encosta na linha. Um ducto alterado encosta na linha. Consegue ver encostando na linha? Então, é uma alteração sequencial que vem após a centralização. Depois que ele encosta na linha, o próximo passo é igualzinho na umbilical, ele reflui, ele vai para baixo da linha, que é o ducto reverso. Então, onda A0 é na linha de base. Onda A reversa é quando ele vai abaixo da linha de base. Então, o que eu quero que vocês foquem nessa parte de Doppler? Não é saber valor, não é saber índice de pulsatilidade, não é nada disso. Eu quero que vocês entendam de Doppler, que você pode avaliar o fluxo da mãe para o feto e do feto. Quais os vasos, então, que a gente avalia nisso? Eu falei para vocês lá no comecinho dessa parte de Doppler, ó, vou voltar lá para vocês fixarem. O fluxo da mãe, a gente vê através da artéria uterina, que é o primeiro que altera. O fluxo do feto, né, para a placenta, artérias umbilicais. E o fluxo só do feto, cerebral e ducto. E eu gostaria que vocês começassem a, quando olhar um exame, olhem o estilo da onda para tentar ver visualmente essas alterações que eu mostrei para vocês. Mas, geralmente, no laudo, o médico vai escrever se o umbilical está alterada, se o cerebral está alterada, ele vai escrever, ele não vai só jogar as fotos para vocês, mas é importante que vocês saibam essa sequência de modificação, tá? Por que é importante que vocês saibam essa sequência de modificação? Porque entre um neném, uma mãe, né, um fluxo normal e um fluxo alterado, há todo um caminho. O neném não morre de um dia para o outro, tá? Por isso esse slide aqui do resumão de Doppler que eu coloquei para vocês, ó. Então, falando de fluxo da placentinha, né, que a gente vê através da artéria umbilical. A umbilical normal não encosta na linha, é um baixo fluxo. Quando ela altera, ela encosta na linha ou fica reverso. Quando fica reverso, eu falei para vocês que menos de 25% da placenta está funcionando. Aí o neném já entra em sofrimento. Para preservar estruturas nobres, principalmente cérebro, o que o organismo dele faz? O fluxo da cabeça tinha uma alta resistência, quase encostava na linha, e ele passa a vasodilatar e fica distante da linha para ir mais sangue para a cabeça. Quando altera umbilical e altera cerebral, que há aquela relação umbilico-cerebral maior ou igual a 1, a gente chama neném centralizado. Quando o neném está centralizado, a gente vai olhar o ducto, que é o Mzinho, que a onda A tem que estar sempre positiva. À medida que vai alterando o ducto, alterando a função cardíaca do feto, o ducto vai a onda A rebaixando até que ela encosta na linha e ela inverte. Quando o ducto altera, o neném está a um passo da morte, tá?
Então, não é de um dia para o outro que as alterações acontecem. Nossa função enquanto médico é pedir o exame no momento em que ainda não haja alterações gravíssimas e que a gente ainda consiga salvar um feto viável, tá? Então, tirem uma fotinho desse aqui, desse resumão, porque isso ajuda vocês. Quando tirar um bebê, vocês vão ver muito isso lá no hospital geral. Depende o hospital que você está, depende a UTI que você tem, depende a idade gestacional que essa UTI está capacitada para receber. Tem serviços que recebem bem fetos de 32 semanas, outros só acima de 34. Então, a gente tenta manter a gravidez até o momento no qual a gente entregue um bebê viável para o pediatra. Não é simplesmente tira do útero e pronto, tá? Tem que ter um equilíbrio. Então, nas pacientes mais graves que estão sendo acompanhadas semanalmente ou a cada 2 dias por hipertensão, por imunização RH ou na gemelaridade com síndrome de transfusão feto-fetal, por exemplo, que são as pacientes que a gente acaba usando mais Doppler, quando tirar o bebê? Depende da idade gestacional que a gente tá e da UTI que a gente tem para receber, tá? Se for uma UTI que recebe bem neném de 32 semanas, ok. Senão, a gente vai tentar, na medida do possível, levar até 34. Como que a gente vai ver se dá para levar? Fazendo Doppler. Se o neném tem alteração de cerebral, mas ainda não alterou o ducto, e a nossa UTI não consegue receber neném muito prematuro, a gente tenta ir levando até o ducto alterar. Ah, não, o neném já está numa idade que a minha UTI já tem capacidade de receber, já está com 34 semanas, e aqui a gente recebe bem neném com 34. Daí alterou cerebral, a gente já interrompe, não espera alterar o ducto. Então, o que eu queria que ficasse de mensagem para vocês? Essa sequência de alteração. Primeiro altera uterina, depois umbilical, depois cerebral, depois ducto. Quando que você vai tirar o bebê? Depende. Se for uma UTI que pega bem neném a partir de 34, eu vou tentar manter até pelo menos 34, desde que o neném não esteja em sofrimento a ponto de morrer dentro da barriga. Então, chegou numa alteração de ducto, menos de 34 semanas, eu tenho que interromper. Chegou numa alteração de cerebral, mais de 34, eu já posso interromper. Então, a diferença entre interromper no ducto e na cerebral alterada depende da minha UTI, certo? No geral, a gente espera até 32 semanas acompanhando com Doppler diário ou a cada 2 dias, dependendo da patologia, e interrompe no ducto abaixo de 32 semanas. Depois de 32, 34 semanas, a gente não espera alterar ducto, interrompe na cerebral média, tá? Então, para que serve Doppler? Doppler serve para ver fluxo de sangue da mãe para o feto, risco de pressão alta na gravidez, risco de um neném morrer dentro da barriga, tá? Então, serve para ver fluxo de sangue, serve para ver oxigenação. Precisa pedir em todo mundo? Não precisa pedir Doppler em todo mundo. Doppler é para quem tem critério. Quem que tem critério de Doppler? Paciente com hipertensão, né? Ou aquela paciente hipertensa crônica com DEG superajuntada, ou uma paciente com pré-eclâmpsia, ou uma paciente que tem diabetes tipo 1, porque o diabetes tipo 1 altera toda a vascularização da placenta, faz microtrombos na placenta e vai ter uma placentação ruim, então realmente reflete no fluxo de sangue. Ou aquela paciente que tem imunização RH, ou seja, a mãe é RH negativo e o pai é RH positivo. Há essa alteração, essa destruição das hemácias do feto, se ele for positivo, assim como o pai, e daí o fluxo de sangue dele vai ficar alterado, daí a gente vai avaliar questões no Doppler também, mas no Doppler da imunização RH a gente quer ver cerebral média, pico de velocidade sistólica, não quer ver umbilical, tá? Então, para cada patologia tem uma indicação específica. Feto gemelar, com síndrome de transfusão feto-fetal, tem uma alteração lá na anastomose da placenta, um doa sangue para o outro, um vai ficar cardiopata, né, com insuficiência cardíaca, e o outro vai ficar desnutrido, com baixa oxigenação. Então, o Doppler ajuda a ver esse fluxo desses 2 fetos também. Então, Doppler tem indicação, não é para todo mundo, tá? É para quem tem indicação.
Emily, você falou que Doppler é para diabetes tipo 1. E o diabetes gestacional? Diabetes gestacional não é Doppler que a gente faz, é um outro tipo de ultrassom que chama perfil biofísico fetal, que não é o objetivo da nossa aula hoje. No perfil, além do Doppler, tem cardiotoco, tem outras coisas que a gente avalia, tá? Então, gente, a minha função hoje era tentar abrir um pouco o leque de vocês para observar o objetivo de fazer ultrassom ao longo da gravidez. Tem vários tipos, né? A paciente hoje em dia ela tem esclarecimento sobre um pouco dos exames, o que serve cada um, para que serve cada um. Ela entra na internet, ela tem um monte de informação. Geralmente ela já chega no consultório com essas informações e vocês, enquanto médicos, têm que saber para que serve cada um dos exames e pedir adequadamente, na idade correta, para a paciente correta. Então, não adianta você querer acompanhar uma paciente diabética descompensada com um obstétrico simples. Você tem que pedir um perfil. Não adianta você pedir só obstétrico simples para uma paciente DEG grave, que está usando dose máxima de antihipertensivo. Você tem que pedir Doppler. Se uma paciente tem imunização RH, você vai pedir Doppler. Então, assim, tem que saber que existe o exame e tem que saber pedir na idade correta e tem que saber avaliar quando vem o resultado. Porque não adianta nada o colega falar que o Doppler está alterado e você não entender que está ou não na hora de interromper, tá? Então, hoje foi, assim, muita informação, foi uma chuva de informação, mas eu acredito que, no geral, vocês conseguem absorver um pouquinho disso aí. O que eu vou cobrar para vocês na prova? Na prova é saber a idade de pedir cada um e para que serve cada uma, tá? Então, quem prestou atenção, quem foi ouvindo a aula, vai conseguir fazer bem. Eu não vou focar em pegadinha, mas eu vou escrever lá para vocês sim, ó. A ultrassom transvaginal é usada para gestante? Não, não é. É ultrassom obstétrica do primeiro trimestre endovaginal. Ou, uma gestante chegou com 20 semanas, é a primeira consulta, e ela veio pedir um ultrassom. Qual que eu vou pedir? Já vou pedir um morfológico, que é entre 20 e 24, ela já está com 20. Então, vocês têm que saber, pela idade gestacional, qual exame pedir. É uma paciente que já teve um monte de óbito intraútero, você acha que eu não vou olhar o Doppler, que eu não vou olhar a placentação? Lógico que eu vou olhar a placentação, porque se ela teve óbito intraútero, pode ser que ela tenha alguma SAF, síndrome antifosfolípide, eu tenho que ver o fluxo, a oxigenação. Então, vocês têm que começar a correlacionar a clínica do que vocês estão vendo e o que vocês querem pedir. Não basta ser só ultrassom obstétrico. O ultrassom obstétrico vai ver peso, líquido, placenta, cordão, mas ele não vai ver oxigenação, não vai ver fluxo. Casos graves, vocês têm que saber indicar perfil, Doppler, e esse era o objetivo dos professores de vocês quando me chamaram para fazer essa aula de ultrassom, certo? Vocês conseguiram mais ou menos entender o que a gente estava falando? Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa ainda que vocês gostariam de saber sobre esse apanhado geral de ultrassom? Acho que não, professora, a aula foi bem explicativa. Então, a gente vai combinar assim, tá? Eu vou compartilhar com vocês esse resumão dos tipos de ultrassom, tá? Vou passar algumas bibliografias texto, mas nos livros textos de vocês mesmo, Febrasgo, né? Os manuais da Sogenig, os livros de obstetrícia Rezende, Berek Novo, que todos esses falam de ultrassom também. Não precisa ser um material específico de ultrassom, porque o meu foco com vocês na avaliação não vai ser vocês fazerem ultrassom ou vocês laudarem um ultrassom, é mais nessa questão da indicação, tá? Quando pedir, por que pediu, tá? E na prova eu vou pedir muito essa correlação entre a idade gestacional e o nome do ultrassom que vocês estão pedindo. Nome e sobrenome. Então, não é só o STV, tá? Vocês têm que escrever ultrassom obstétrico do primeiro trimestre. Se quiser que eu faça vaginal, endovaginal. Se não colocar, gente, legalmente eu não posso. Se você escrever ultrassom obstétrico do primeiro trimestre e eu coloquei um transdutor endovaginal na paciente e lá não estava falando que era endovaginal, ela pode me processar por abuso sexual, tá? Então, vocês têm que pedir direito para eu executar direito, certo? Ok? Para a vida, tá? Vale ultrassom, porque sempre que vocês estiverem atendendo, vai aparecer uma grávida em algum momento, tá? Então, assim,
é uma coisa que é muita informação, mas ainda é superficial, tá? Eu não vou aprofundar muito além disso, porque senão acho que foge do objetivo de vocês. Mas se alguém também quiser alguma informação mais detalhada, mais profunda sobre algum outro tipo desses ultrassons que a gente conversou, é só me chamar no privado que a gente vai conversando, eu troco essa informação com vocês, tá bom? Certo? Ok? Ok, professora, muito obrigado pela aula. Obrigada a vocês pela paciência, tá? Eu fiz a chamada no começo, né? No começo não estavam presentes Leonan e Natália Stefan. Apareceram agora? Não, Sim, professora, eu vi a maior parte tava da com aula. dificuldade para conectar. Não entendi. Fala primeiro, Natália. Eu assisti a maior parte da aula, foi só um tempinho de mudar aqui. Tá, Natália tá aí então, e Leonan tá aí também? Isso, eu tô aqui, professora. Eu entrei quando a senhora estava no segundo slide. Eu tava com dificuldade para entrar. Não, então pronto, tá? Meu objetivo é que ninguém fique sem conteúdo, tá? Tem mais alguém que entrou depois que eu fiz chamada que não estava na lista da primeira chamada? Eu, professora. Giovana. Quem? Calma aí, Giovana. Amato. Giovana, então me fala seu nome que nem você não estava na minha lista não. Qual que é o nome? É Giovana de Andrade Amato. Mais alguém? Não? Prof, só uma pergunta. O endovaginal é só o do primeiro trimestre? O resto pode ser transvaginal? Vamos fazer assim. O endovaginal, ele é do primeiro trimestre, mas também pode ser feito entre 20 e 24 semanas para a medida do colo do útero. Então, existe o obstétrico do primeiro trimestre endovaginal, que é aquele até 3 meses de gravidez, que é o inicial, tá? E tem o ultrassom transvaginal com medida de colo entre 20 e 24 semanas para rastreio de parto prematuro. Então, são 2 vezes que vocês vão poder pedir vaginal na gravidez. Ah, Emily, e tem mais alguma vez? Até tem, tá? Quando você está suspeitando, por exemplo, de placenta prévia centro total, a gente usa o transvaginal para olhar, tá? Placenta prévia centro total é quando a placenta se implantou ali no orifício interno do colo e ela ultrapassa o orifício interno do colo. Aí, o endovaginal também ajuda a gente a olhar essa posição da placenta. Por quê? Placenta prévia centro total é uma das poucas indicações absolutas de cesariana, tá? Por quê? Porque a placenta tá ali no colo, né? Ultrapassando totalmente o orifício do colo, e ela tá antes da cabeça do bebê. Então, teria que nascer primeiro a placenta, depois o bebê. Por isso, seria uma indicação de cesariana, tá? Então, nos casos em que você tem risco de parto prematuro, entre 20 a 24, você faz um transvaginal. E nos casos de sangramento da segunda metade, que você está suspeitando de placenta prévia, você também pode pedir ultrassom transvaginal durante a segunda metade, tá? Não é que você vai fazer a avaliação obstétrica pela via vaginal, mas o médico vai complementar o exame com a via vaginal para ver a posição da placenta. Vocês entenderam? Sim. Tá? Então, pode sim pedir vaginal em outros momentos. Não com o objetivo de avaliar o feto, porque o feto, depois de 3 meses, não cabe mais na imagem pelo vaginal. Mas para avaliar o colo, você consegue fazer vaginal em outros momentos, ou para avaliar a placenta prévia também. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Da minha parte, não, professora. Muito obrigada pela aula. Eu que agradeço, tá? Quando vocês precisarem, vocês têm meu contato, tá? Pode repassar meu telefone da parte de ultrassom, eu estou disponível para ajudar vocês no que for necessário, tá? Então, é um prazer estar falando de ultrassom, que é o que eu gosto, é o que eu faço mais no dia a dia, né? É uma área, assim, que para quem ainda não escolheu, é apaixonante, é como se você estivesse jogando um videogame todo dia. Então, cada dia é um ultrassom diferente, você não cai na mesmice do trabalho, da rotina, tá? Então, é uma área muito legal, eu sou suspeita a falar, mas deem uma observada, porque o ultrassom é uma boa área de atuação a longo prazo,
certo? Precisando de mim, estou à disposição. Estudem, eu vou compartilhar esse folderzinho que tem essas imagens e tem esse resumão do ultrassom com vocês, mas estudem também pelo livro-texto e caso apareça alguma dúvida, algum questionamento, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Ok, professor, muito obrigado. Obrigada, gente. Bons estudos para vocês. Obrigadão. Tchau. Tchau.